Irmãos, quero compartilhar nessa noite um princípio poderoso. É um mandamento para nós, que é a oração. O pastor Diego falou sobre o princípio aqui do dízimo, das primícias, e eu quero ministrar sobre oração. Em Lucas capítulo 18, não precisa abrir, mas ali é interessante que no versículo 1, o próprio Jesus trouxe uma parábola e trouxe ali a importância do dever, o dever de orar sempre e nunca desfalecer ou desanimar. Então, em Lucas 18 tem uma parábola sobre isso. Eu quero explanar um pouco a questão da oração, mas não usando essa parábola, mas usando outros textos e outros personagens da Bíblia. Então, feche teus olhos, eu quero orar com vocês em nome de Jesus, nesse momento. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui como igreja, Senhor. Eu entendo que é um grande privilégio podermos estar aqui nesse momento, nessa hora, Senhor. Por mais que o nosso corpo muitas vezes grite ou flerte com outras situações, não há lugar melhor para estar a não ser na Tua presença, contemplando a Tua glória, recebendo da Tua palavra. Espírito Santo, eu te peço, tenha total liberdade neste lugar para falar conosco, Senhor. Nós desejamos receber do alto, Senhor, tudo o que necessitamos, ó Deus, e a verdade é que nós necessitamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Senhor, e por isso enche a nossa vida, arranca de nós nesse momento distrações que surgem em nossa mente, pensamentos que nos levam, Senhor, a divagar por outras situações. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos a atenção plena agora na Tua palavra. Espírito Santo, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, é importante entendermos que a oração precisa ser um hábito em nossa vida. E a oração vai nos ajudar a desenvolver um relacionamento com Deus. É muito importante termos a compreensão que a oração vai nos aproximar de Deus. Meio às palavras que trocamos com Deus, a ação de conversar com Deus, vai nos gerar uma intimidade. E a oração, obviamente, vai incluir nós confessarmos, nós adorarmos, nós buscarmos comunhão e gratidão, ou expressar gratidão através de palavras. Por isso eu quero pedir para os irmãos abrir comigo em Daniel, livro de Daniel, depois de Ezequiel, no capítulo 6. Antigo Testamento, depois de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Se eu não me engano é Jeremias, Ezequiel e Daniel. Daniel capítulo 6, nós vamos ler alguns versículos aqui. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 23. É bastante, mas nunca é demais ler a palavra, amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 1 diz assim: pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 supervisores ou presidentes, dos quais Daniel era um, a fim de que estes sátrapas lhe dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se destacava a estes presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Nisso, os presidentes, os governadores, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel. E não se achava ele nenhum erro nem falta. Pelos que os homens disseram, os oficiais que ali tentavam, tramar contra ele, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então, os presidentes, os governadores foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, concordaram em que o rei devia baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que é a proibição, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar.
Em virtude disso, o rei Dário assinou o interdito, ou a proibição. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas janelas que davam para o lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava. E dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Depois se foram à presença do rei e lhe perguntaram no tocante interdito real: porventura não assinaste um interdito pelo qual o homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, exceto a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam: este Daniel, que é dos exilados de Judá, não tem feito o caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faço oração. Ouvindo então o rei a notícia, ficou muito penalizado. E a favor de Daniel propôs, dentro do seu coração, livrá-lo. E até ao pôr do sol trabalhou para salvar Daniel. Nisso aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei estabelece pode se mudar. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e o lançaram na cova dos leões. Ora disse o rei a Daniel: o teu Deus, Daniel, a quem tu continuamente serve, te livrará. E uma pedra foi trazida posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que no tocante a Daniel nada se mudasse. Depois o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então o rei se levantou ao romper do dia e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E disse o rei: ó Daniel, servo de Deus vivo, do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. E eles não fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência. Diante dele e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e não se achou nele lesão alguma, porque ele havia confiado em seu Deus. Amém, queridos? Uma leitura grande, porém importante, um texto importante da palavra do Senhor, apesar que, obviamente, toda a palavra é importante. Mas é interessante que nós temos aqui a história de um homem, e nesse tempo, em Daniel 6, ele já não era mais um adolescente. Ele foi levado adolescente para a Babilônia, mas aqui ele já não era novo. A história diz que ele tinha por volta de já uns 80 anos, já não era um garoto. Mas mesmo assim, pelo bom testemunho, porque você não vai achar nenhuma falha no livro de Daniel sobre Daniel. E pelo bom testemunho, ele realmente se destacava entre todos que ali estavam. Nele era encontrado, ou foi encontrado, um espírito excelente. E ele era fiel. E o rei ia colocar 3 presidentes, 3 pessoas acima de todo mundo, para depois as pessoas responderem. Só que ele queria colocar Daniel como acima desses presidentes também. Porque Daniel tinha esse espírito excelente. E o que aconteceu? Obviamente, os governadores, os oficiais que ali estavam vendo isso, eles ficaram com inveja. E quiseram tramar contra Daniel. Eles quiseram, infelizmente, fazer algo errado ali, prejudicando a vida de Daniel. E esse Daniel que veio com a parte remanescente, de Israel para a Babilônia, que veio escravo, ele estava ali e realmente tinha um bom testemunho. E é interessante, meu irmão, que no versículo 7 mostra isso. Os oficiais buscando o rei para baixar um decreto contra Daniel. Um decreto que pelo espaço de 30 dias ninguém poderia orar, a não ser pedindo para o rei. Porque a única forma deles conseguirem algo contra Daniel era atacando
a lei do Deus que ele servia. E é interessante, é reflexivo isso para nós, que você imagina uma pessoa quando ela fica 30 dias sem orar a Deus. Você acha que uma pessoa que fica 30 dias sem orar a Deus não é suficiente para essa pessoa desviar? No mínimo esfriar ou não? Sim ou não? 30 dias sem buscar a Deus é o suficiente para uma pessoa esfriar e possivelmente até desviar. Então o diabo ele sabe onde atacar a vida do cristão. Ele sabe onde atacar. Ele ataca usando a própria palavra. E ia ser proposto isso. Na verdade foi. Então, olha que interessante. O diabo ele vai tentar, através de situações ou circunstâncias sorrateiras da parte dele, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai tentar o tempo todo fazer o quê, irmão? Trazer decreto de morte para a nossa vida. Ele vai o tempo todo tentar impedir o nosso relacionamento com Deus. Mas não só o diabo. Nós mesmos temos que tomar cuidado, porque é uma responsabilidade do cristão ou do ser humano buscar a Deus. Amém, queridos? Essa é uma parte que nos cabe fazer. Buscar intimidade com Deus. Então, é importante entendermos que se nós não orarmos, se nós não buscarmos, esse afastamento ou esse esfriamento vai nos prejudicar. E quando uma pessoa não está buscando a Deus, ela começa a ter distrações, porque outras coisas começam a ficar mais importantes do que o próprio Deus. Então, nós temos que tomar cuidado. Porque senão nós vamos olhar para outras circunstâncias, nós vamos olhar para outras situações, nós vamos deixar que outros deuses com D minúsculo sejam o nosso Deus, no lugar do nosso Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que esse decreto é lançado. E Daniel fica sabendo do decreto. O que ele faz? Daniel não se desespera, ele não entra em pânico. Ele não oscila na fé dele. O texto mostra, no versículo 10, que Daniel, quando ele ficou sabendo do edital, ele foi para onde? Foi para a casa dele, subiu ao quarto dele, onde as janelas estavam abertas para Jerusalém, e começou a orar. É interessante isso. E ele fazia isso 3 vezes ao dia. Por quê? Porque era um costume, era um hábito dele. Agora, por que era um hábito dele? Por que era um costume dele? Porque em 1 Reis, no capítulo 8, nós temos um texto onde, depois que Salomão tinha construído o templo, ele consagra o templo a Deus. E é interessante que o texto diz assim, vou ler para os irmãos para melhor contextualizar a palavra. Diz assim, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27 ao 30, diz assim: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te. Muito menos este templo que construí. Ainda assim, atente à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na sua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo, lugar no qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Então, interessante porque Daniel era um homem fiel. E ele cumpria fielmente todas as ordenanças ali que era pedido para ele. Então ele orava nesse sentido. 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, se apropriando dessa palavra. Quando Salomão consagrou o templo. Agora, é claro que nós temos que entender os dias de hoje para nossas vidas. Isso não diminui o princípio, obviamente. Mas, independente da situação, nós devemos
orar, amém, irmãos? Não por causa das dificuldades apenas, não por causa dos dias difíceis, mas porque amamos ao Pai, porque amamos a Deus, porque amamos conversar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, amém? Você ama o Pai? Você ama Jesus? Glória a Deus. E nós temos que orar nesse sentido. Então Daniel, ele não orava quando estava bem ou só quando estava mal. Ele orava, provavelmente, quando as coisas estavam bem e quando as coisas estavam mal. Por quê? Porque a oração era um hábito dele. Não tinha a ver com a condição externa dele, mas tinha a ver com quem ele era em Deus. Ele sabia quem ele era em Deus. Então, quando você sabe quem você é em Deus, quando você sabe a sua identidade em Deus, não importa a condição que você se encontre, você vai orar. Nem que se for para ficar chorando diante de Deus, mas você vai orar. Porque orar não tem a ver com você estar bem ou não nas suas emoções. Orar não tem a ver com que você está bem ou não nas suas finanças. Orar não tem a ver com você estar bem, às vezes, com a sua família ou não. Às vezes você não está bem com o seu cônjuge, então você não ora. Às vezes você não está bem nas suas finanças, então você não ora. Às vezes você está desempregado, então você não ora. Então a oração não está ligada à condição externa. Não tem a ver com a minha condição. Eu tenho que entender quem eu sou em Deus e permitir que a posição em Deus me leve a buscar a Deus. Não que a condição que eu estou. Porque, irmão, não sei você, mas muitas vezes a condição que eu estou é mais fácil eu não buscar. Então eu não posso deixar que a condição determine a minha busca a Deus. E Daniel era um homem que não deixava que a condição determinasse a busca dele. Ele buscava independente da situação. Agora, imagina se Daniel fosse um homem que se deixasse levar pelas emoções. O que ele provavelmente faria? Vou trazer aqui uma suposição do que ele poderia fazer. Não é bíblico, o que é bíblico foi o que ele fez, amém? Obviamente, o que nós lemos. Mas ele poderia se acovardar, ele poderia não ter coragem, ele poderia consentir com aquilo. Ou ele poderia fazer o seguinte: vou fechar a janela porque aí ninguém vai ver. Porque aí eu oro e ninguém vai ver. Ou vou orar em outro lugar. Até seria bom, né? Ele pelo menos estaria orando. Mas ele poderia se acovardar, ele poderia realmente se sentir ameaçado, mas não. O mundo não intimidou Daniel. Diga assim para o seu irmão: irmão, não deixe o mundo te intimidar. Amém, querido? O mundo não intimidou Daniel. Por que não intimidou Daniel? Porque Daniel temia só ao Senhor. E quando você teme só ao Senhor, meu irmão, não há nada mais a temer. Quando você teme só ao Senhor, não tem mais nada a temer. Porque se você respeita ao Senhor, meu irmão, você está muito bem protegido, você está guardado. Então, quando você teme ao Senhor, aí que você está guardado realmente nesse sentido. Isso é poderoso. Então, Daniel, ele não deixou que as circunstâncias determinassem a vida dele. Olha que interessante. Daniel, ele poderia fechar as janelas, mas ele orava olhando para onde? Para Jerusalém. Irmão, outro ponto para pensarmos aqui. Nós estamos orando, olhando para onde? Para Jerusalém, para o nosso Senhor Jesus. Ou nós estamos orando, olhando para as circunstâncias, para o mundo, pedindo um livramento para Deus rápido e urgente e instantâneo? Estamos orando, olhando para onde? Daniel orava olhando para Jerusalém. Ele não olhava para as circunstâncias, ele não olhava para o mundo, ele não olhava para o problema, ele olhava para Deus. Nós temos que orar olhando para Jesus. E é interessante que no versículo 11, os oficiais estavam ali e foram olhar o que ele estava fazendo.
foram até a casa dele e acharam Daniel orando. Que poderoso isso. Mais algo para nós refletirmos. Como as pessoas têm encontrado a nossa vida? Como as pessoas têm nos encontrado, para ficar melhor a frase? As pessoas têm nos encontrado orando, buscando a Deus. E, irmão, eu falo isso para realmente só pensarmos, longe de mim trazer é um princípio de oração. Eu não quero trazer nenhum peso, porque quem sou eu? Mas é falando do princípio da oração, da importância da oração. E é importante nós refletirmos isso. O diabo tem me encontrado orando. As circunstâncias contrárias têm me encontrado orando. As afrontas têm me encontrado orando. Meu inimigo tem me encontrado orando. O inimigo da minha alma tem me encontrado orando. Como as pessoas têm me encontrado. Como as circunstâncias têm me encontrado. Esses homens oficiais que tramavam contra Daniel, encontraram Daniel orando. E aí você pensa, será que Daniel desonrou o rei? Não. Porque a palavra do Senhor fala em Atos capítulo 5, 29, entre outros versículos, mas assim, Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse decreto, essa proibição, não vinha de Deus, não era de Deus. Então importava obedecer a Deus. Saul, nesse mesmo gancho, em 1 Samuel, Saul ele desobedeceu a Deus também, e ele disse a Samuel que ele estava com medo do povo. 1 Samuel 15 ou 16, ele vai falar sobre isso, capítulo 15 ou 16, que Samuel se demorou, Samuel falou, você espera 7 dias até eu vir, e ele não veio nesse período, ou pelo menos, não está claro que ele não veio dentro desses 7 dias, mas Saul disse que ele não veio. E Saul temeu o povo. Saul temeu o povo. E também Saul, ele não matou o rei dos amalequitas, que era Agag. Enfim, e aí ele disse para Samuel, falou, não, a gente poupou o rei aí, para a gente, e poupamos o gado, para sacrificar ao Senhor. E ali vai dizer o texto que Samuel falou para ele, olha, é mais importante obedecer. Então Deus está preocupado com a nossa obediência, com a nossa busca, com o nosso relacionamento com Ele. E é interessante que Daniel, ele estava buscando, ele estava obediente, ele estava olhando para Jesus, ele não estava olhando para as circunstâncias. E aí no versículo 13, esse pessoal, os oficiais, eles voltaram até o rei para dedurar, X9, X9, foi lá dedurar. Rei, você não sabe. Daniel, e o texto aqui que eu li diz, exilado de Judá, é uma ofensa a Daniel. É uma ofensa, porque eles sabiam quem era Daniel. Eles sabiam que Daniel representava. Era encontrado nele um espírito excelente, mas eles disseram, esse exilado de Judá. É como se eles estivessem falando assim para o rei, olha, ele não deu ouvido para você, rei. Ele continua fazendo o que tem que fazer, dentro da religião dele. E é interessante, né, irmão, que o diabo, ele vai realmente testar a gente, vai vir com as tentações. O mundo vai vir com as perseguições. Mas Deus vai vir para tentar nos provar, com provações. Mas nós cremos que o desejo do coração de Deus é que nós sejamos aprovados. Então, se nós discernimos se nós estamos sendo provados por Deus, Deus está dizendo o seguinte para nós, eu quero que você vença. Eu quero que você seja aprovado. Mas o que acontece? Muitas vezes nos deixamos levar pela perseguição, pela tentação, e não discernimos a provação de Deus em nossa vida. E aí nós baixamos a guarda.
Nós deixamos realmente de buscarmos como deveria. E é interessante que aqueles oficiais disseram assim: olha, rei, nós encontramos Daniel orando. Será que é isso que as pessoas, o diabo, tem dito sobre nós? Eu tenho encontrado o Kleber orando. Eu tenho encontrado Deus, o teu filho, orando. Como anda a constância da oração? É importante entendermos isso. Como eu falei, a nossa posição é importante. O apóstolo João já ministrou aqui sobre a questão de posição, propósito e recurso. É importante nós entendermos a nossa posição, nossa identidade. Porque quando nós sabemos a nossa identidade, quando nós sabemos que nós somos em Deus, nosso propósito, obviamente, nós teremos sentido na vida, porque é o nosso propósito. E o recurso vai vir de Deus. Interessante, né? Daniel ia ser punido por fazer o que é certo. Você se identifica com isso? Às vezes você se sente injustiçado por fazer o que é certo. Aí você reclama com Deus, fala: Deus, como pode? Eu estou sendo injustiçado. O Senhor não está vendo? Daniel em nenhum momento justificou. Você não vê Daniel abrindo a boca para reclamar com Deus. Interessante, né? O que ele faz? Ele vai orar. Ele vai buscar a Deus. É interessante isso. E a palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 5, felizes aqueles, versículo 11, felizes aqueles que são perseguidos, caluniados por causa de Jesus. Felizes são aqueles. Será que a gente consegue enxergar essa felicidade quando somos caluniados? Quando estamos sendo caluniados, será que a gente consegue enxergar? Oh, que legal. Que bacana que eu estou sendo caluniado. Só confirmar se é 5:11. 5:11, isso mesmo. Que bom que eu estou sendo caluniado. Que gostoso. Uau, estou feliz. Mas a Bíblia diz. Ou seja, mesma situação adversa, mesma situação de perigo, o que nós temos que fazer? Nós temos que se alegrar no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor. É um desafio, irmão, isso? Mas nós temos que vencer esse desafio. E aí eu pergunto para nós, o que nos tem feito parar de orar? Se é que isso serve para alguém. Mas o que nos faz parar de orar? O que nos faz parar com o hábito, a rotina de, né, o dia a dia de oração? O que tem nos roubado de uma vida de intimidade? É o trabalho, é as preocupações, são os problemas, são os afazeres, são as responsabilidades, porque nós estamos num tempo onde realmente nós temos muita coisa para fazer, ou não é? Isso é fato, irmão. Isso é uma verdade. Só que isso não pode ser a nossa justificativa para não buscarmos a presença de Deus. Porque se nós não buscarmos constantemente, quando vier uma situação como aquela cova veio para Daniel, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar desesperados. Nós vamos orar de forma imediatista. Nós ganharemos esse título de imediatista e com razão. Nós vamos orar em 3 minutos para Deus operar em 3 segundos. Porque nós vamos estar desesperados. Mas veja, eu não quero colocar aqui a quantidade de minutos que a gente ora, não é esse o ponto. O ponto é ter uma vida de oração. Não é a quantidade de minutos que conta, mas ter uma vida de oração. Para que quando uma situação adversa aparecer, a gente fique igual Daniel, tranquilo. Tranquilo no meio do problema. Tranquilo na cova. Sem desespero.
Porque senão nós vamos ficar desesperados e queremos orar para Deus responder rápido, porque nós não oramos antes. Ou seja, nós só vamos orar no final. O início e meio não teve oração. Aí no final uma oração desesperada, que Deus por ser bom pode até livrar. Mas o importante é ter uma vida que busca a Deus. Então, meu irmão, nós não podemos estar sonolentos ou até dormindo nesse ponto da nossa vida. Nós temos que estabelecer uma vida de oração. Nós precisamos olhar para a nossa vida e avaliar o que tem realmente roubado a nossa busca. Porque quando chegar a dificuldade, sabe o que vai acontecer, irmão? Você só vai observar o milagre. Quando você tem uma vida de intimidade com Deus, quando você tem uma vida de relacionamento com Deus, quando vier a adversidade, você vai descansar. Quando vier a dificuldade, você vai contemplar a glória. Quando vier a dificuldade, você vai apresentar o Deus que você serve. Quando vier a dificuldade, você vai ver o milagre de Deus. Por quê? Porque você já se preparou, porque você já sabe quem você é em Deus. Então, a nossa motivação, irmão, diga assim comigo, ó, a minha motivação deve ser a glória de Deus e não o desejo de encontrar uma saída. Porque isso acontece muitas vezes. A oração do desespero quer achar uma saída. Então ela não glorifica. Ela não busca relacionamento, ela busca uma saída. Quem busca uma saída nesse sentido não busca relacionamento. Ele é imediatista. Então, nós temos a nossa motivação, nosso motivo para ter uma vida melhor. Nós temos que ter esse entendimento, nós temos que glorificar a Deus. E não só o desejo de me dar as coisas, Senhor, me dar uma saída, Senhor. Temos que glorificar ao Senhor. E é importante, irmão, nós temos um devocional com Deus. Uma vez, eu ouvi algo, né? Nós temos lugar para guardar dinheiro. Temos ou não temos? Você guarda dinheiro no colchão, no banco, em algum lugar, né? Quem tem, né? Quem tem? As pessoas guardam dinheiro, as pessoas estacionam o carro em lugares de estacionamento, as pessoas têm lugar para tomar um banho e um lugar para orar. Aí alguém falou assim, não, a gente ora em qualquer lugar. Né? Isso geralmente é uma desculpinha de quem não ora em nenhum momento, em nenhum lugar. Nós temos que ter o hábito de orar. Cara, eu não quero aqui engessar a situação e, olha, agora eu tenho que, chefe, é o seguinte, das 3 às 4 eu vou pedir baixa aqui no horário de trabalho que eu vou orar. Não, está errado, obviamente. Mas o fato é que nós temos que ter um devocional. Aí alguém respondeu assim, tá bom, orar em qualquer lugar, então você toma banho em qualquer lugar? Você guarda o seu dinheiro em qualquer lugar? Né? Então é importante ter o hábito da oração. O que é o hábito? Praticar repetição, até gerar um hábito. Então, quando eu repito, quando eu pratico repetição, eu gero um hábito em mim. E nós temos que ter o hábito de orar. E Daniel era íntimo do pai, porque ele tinha o hábito de orar. E orava no mínimo 3 vezes ao dia. Meu irmão, será que ele tinha intimidade ou não? Tinha um espírito excelente. Agora, interessante que no versículo 20, até 22 ali, mostra a parte que Daniel estava na cova e o Senhor enviou o anjo. Por quê? Porque o inimigo perde no final para aquele que está orando, para aquele que está buscando, para aquele que está atento a Deus, para aquele que é íntimo ao Senhor. E é interessante, irmão, que naquela época os leões não eram bem alimentados. Sabe por quê? Eles comiam pouco exatamente para isso. Para que quando tivesse alguma situação de execução, eles estivessem com muita fome. Então você imagina, esses leões estavam com muita fome, porque eles eram alimentados com pouca comida, em quantidades pequenas, para deixar eles ao ponto de quando tiver uma execução, quando cair alguém ali, os leões realmente comerem. E o texto vai dizer, no versículo 24, que foi antes deles caírem os leões, porque
porque eles eram muito famintos. É assim que o diabo é. Ele é faminto para nos derrubar. Ele é faminto para nos engolir. O mundo é faminto para nos engolir. As circunstâncias são famintas para nos engolir. Agora, se nós estivermos posicionados assim como Daniel, no nosso estilo de vida de oração, de busca, sabe o que acontece? Deus manda os anjos. Deus manda os anjos nas circunstâncias contrárias. Deus vai guardar a gente. Por isso é importante o princípio de ter uma vida de oração. Para que quando vier essa afronta maligna, o diabo vive ao quê? Ao derredor, bramando como leão. O diabo vive ao derredor, bramando como leão. Vocês sabem que é um leão aqui, não sabem? Considerado o rei da selva. Ele fica ali tranquilo, geralmente a leoa caça para ele. Tão folgado que ele é ali. Nessa cadeia alimentar natural ali. Mas por que ele é o rei da selva? Não é à toa. Por que nós chamamos nosso Senhor de leão da tribo de Judá? Então, o nome leão é algo muito forte. Então, se o diabo está ao derredor bramando como um leão, ele quer acabar com a gente. Ele quer a gente na cova para atacar, irmão. Por isso é importante estarmos de joelhos, assim como Daniel, buscando ao Senhor, tendo um devocional com o Senhor, com o nosso rosto voltado para Jesus, para Jerusalém, dando glória para Ele. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós oramos, olhando para o mundo, nós estamos orando, buscando uma saída. Mas quando nós oramos, olhando para Jerusalém, Jesus, nós estamos glorificando a Ele. É bem diferente. Muitas vezes nós oramos olhando para o mundo porque estamos desesperados por uma resposta rápida. Por quê? Porque é o final. Nós não se preparamos no começo nem no meio. E aí já é tarde, Senhor, misericórdia, é agora. 3 segundos. 3, 2, 1. Aí já não dá mais. É poderoso isso. Agora, trazendo um exemplo também de Jesus, um pouquinho. Obviamente, Jesus nos mostra essa importância. Eu li Lucas 18 aqui, né, citei aqui para vocês. A importância de orar. E em Lucas capítulo 5 diz assim, no versículo 15 e 16. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para ouvi-lo e para ser, por ele, curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Poderoso isso. Jesus sabia que o sucesso do ministério dele estava em ter relacionamento com o Pai. Ele se preparava, ele se retirava, ele buscava. Então, irmão, nós temos que entender que orar não é uma questão de bênção. Ah, orar é bênção. Não. Orar não é bênção. Orar é uma questão de vida ou morte. Bênção é ganhar um carro zero. É ou não é? Você merece ganhar um carro zero? Você merece? Você acha que você merece ganhar um carro zero? Olha os irmãos, tudo, o pastor está fazendo uma charada, agora está tentando pegar a gente. Né? A gente não merece nada, não é verdade? Então o que a gente ganha é lucro, é bênção, favor imerecido. Oração é questão de vida ou morte. Oração é muito mais. Né? Ter o privilégio de poder orar é fantástico. Então, bênção é ganhar o carro. Quem os pais ganharam meia hoje? Pijama. Quem vocês ganharam hoje? Meia, pijama, o que mais? Caneta. Quem mais vocês ganharam hoje? É bênção, irmão, isso é bênção. Não merecia nem isso, não reclama não, hein? Não merecia nem isso. Está no lucro, não pode reclamar. Amém, querido? Mas oração é uma questão de vida ou morte. Sabe, irmão, uma coisa importante nessa vida passageira que nós temos aqui na terra, uma das coisas mais importantes na nossa vida é orar. Porque orar é buscar ao Pai, é buscar relacionamento com Deus, é ter intimidade com Deus. É um princípio tão importante que às vezes a gente passa despercebido. A gente não investe, às vezes, poucos minutos por dia nisso. Uma coisa tão importante é orar. E é interessante, né?
que eu entendo, na minha opinião, que oração é uma das coisas mais trabalhosas para um crente. Eu acho que só o jejum ganha, na minha concepção. Para quem gosta de comer, né? Mas oração parece simples, mas não é, irmão. Eu desafio você a fazer um jejum de 21 dias e orar com força. Você vai ver o que vai acontecer. Só benção, pastor? Espero que sim. Espero que sim, mas quando você começa a movimentar a sua vida em oração, levantar poeira, irmão, tira porrada de bomba. Aí você vai ser provado. Aí você vai ver o que é bom, mas é bênção, lógico que é. Mas eu quero dizer o seguinte, a oração movimenta a vida. A oração incomoda o capeta. A oração faz com que as dificuldades se apresentem realmente para você vencer, porque você vai ser provado. Para ser aprovado, temos que orar. A vida na mesmice não tem graça. Está em cima do muro. Quem é dono do muro? Lembra dessa? Quem já viu essa historinha aqui antiga, né? Está lá o diabo sentado, uma pessoa em cima do muro, e uma galera do outro lado falando assim, pula para cá, pula para cá, pula para cá, e o diabo sentado lá tranquilo, olhando para a pessoa sentada no muro. Aí alguém olha o diabo tranquilo e fala, o diabo está tranquilo, né? Esse lado do muro é dele, está tranquilo por quê? Vamos lá perguntar para ele, ô diabo, por que você está tranquilo aí? Todo mundo gritando para ele pular para cá e você tranquilo. Ele falou assim, porque eu sou o dono do muro, rapaz. O muro já é meu. Você está em cima do muro, está tranquilo, já está no meu nome. Não pode ficar em cima do muro. Né? Ou você serve a Deus, ou serve a Mamon, ou serve a outros deuses. Não pode ficar em cima do muro. Então é importante termos essa vida de oração. E orar é trabalhoso, irmão. Por que é trabalhoso? Porque eu falo de orar de verdade. Não falo assim, Deus, obrigado pelo meu dia, amém. Aí à noite antes de dormir, Deus, obrigado pelo meu dia, amém. É a mesma oração. Quando começou o dia e quando terminou o dia. Né? Obrigado pelo meu dia, amém, comecei o dia. Vou dormir, obrigado pelo meu dia, amém, vou dormir. É a mesma oração. É orar mesmo. Sentar lá e se rasgar diante de Deus. É muito importante isso. Irmão, um dia sem orar é muito tempo. É ou não é? Você não acha que um dia sem orar é muito tempo já? É muita perda. Olha o que Jesus disse em Mateus 26, 40, 41. Então, nenhuma hora pudesse vos vigiar comigo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Imagina Jesus dizendo assim, ó, nem 10 minutos, pessoal. Nem 10 minutos, nem 10 minutos. Tem que orar, tem que vigiar a hora. Agora, irmão, quem tem vida de oração se destaca no mundo espiritual. Diga assim, quem tem vida de oração se destaca no mundo espiritual. Daniel tinha um espírito excelente. Daniel se destacava, por quê? Porque tinha vida de oração. Diga assim, quem tem vida de oração sempre terá oposição. Daniel tinha oposição. Homens e mulheres de Deus têm oposição. O mundo jaz do maligno. Vai ter oposição. Qual que é o mal do cristão? Ele quer ter a vida sombra e água fresca. E descer para a praia todo final de semana. Ó, a carne gritou, hein, irmão. O pastor nem lembra. Era para eu estar lá, né? Misericórdia. Vigiando a terra, irmão. Vai para a praia, mas não todo domingo. Vai de sábado e volta no sábado. Brincadeira. Mas, irmão, é importante isso. Quem tem vida de oração se destaca, tem oposição. Muitas pessoas oram e falam assim, eu não estou sentindo nada. Eu orei e não estou sentindo nada. Mas quem disse que tem que sentir alguma coisa, você tem que orar, irmão. Eu não senti um frio na barriga, o pelo não arrepiou, eu não tive a visão, eu não estou sentindo nada, mas não está escrito para você sentir nada, está dizendo para você orar, vigiar e orar. O texto não diz aqui, ó, vigiar e orar para sentir o arrepio, vigiar e orar, não, vigiar e orar, a carne é fraca, ora, vigia, ora, vigia. É isso que tem que fazer, orar.
Ah, eu não estou sentindo nada. Aí eu oro e não está acontecendo nada. Irmão, só o fato de você orar já está acontecendo muita coisa. Só o fato de você ir orar já aconteceu um milagre, amém ou não? Amém? Não, é para mim isso, amém? Fala você, fica agressivo, né? Só o fato de alguém orar, amém? Já é um milagre, já está acontecendo muita coisa, ó. Já está quebrando com a inconstância, com a inércia da coisa, já está indo orar. Quando a gente ora, irmão, nós temos que entender que a oração é para que a vontade de Deus se cumpra, não a nossa. Muitas vezes as pessoas oram para que seja feita a vontade dela. Mas quando nós oramos, é para que a vontade de Deus se cumpra na terra, não a nossa. É a vontade dele que tem que prevalecer. Mateus 21, 13 diz assim, Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21, 13, Jesus disse, minha casa será chamada casa de oração. A pergunta agora é, quem é a casa de Deus hoje? Ele está dizendo que a casa dele tem que ser chamada casa de oração. Diga assim para o seu irmão, prazer irmão, meu nome é oração. Eu sou a casa de Deus. Somos a casa. Amém? Carregamos o templo, somos templos do Espírito Santo. Amém? A minha casa será chamada casa de oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz como? Orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Ore sem cessar. Sabe o que acontece, irmão? Muitas atividades, pressões que nós sofremos, pode ser, na verdade, um motivo para a gente parar tudo e se dedicar à oração. Porque a Bíblia diz, ore sem cessar. Não pare de orar. Quando nós oramos, irmão, diga assim, quando eu oro, posso receber de Deus o que fazer, quando fazer e como fazer. Eu tenho que orar. Para receber de Deus o que fazer, quando fazer e como fazer. Colossenses 4:2, perseverai em oração. Nós temos que orar. A falta de oração vai fazer com que nós paremos de depender de Deus. Diga assim, a falta de oração vai fazer com que eu pare de depender da graça de Deus e dependa de mim mesmo. Não pare de orar, para você não parar de depender da graça de Deus. E estou finalizando, irmãos. É tão poderoso, Gênesis 3, versículo 8 e 9, diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? É poderoso que, lá em Gênesis 3, o Senhor na viração do dia ia conversar, o próprio Deus ia conversar com Adão ali. Eles haviam pecado, eles estavam se escondendo de Deus, e o Senhor pergunta, onde você está? Sabe por quê? Porque Deus ama relacionamento com a gente. E aí cabe uma outra reflexão aqui que eu quero deixar para os irmãos. Se Jesus nos perguntasse hoje, cadê você para conversarmos? Onde você tem ido? Cadê você para nossos bate-papos diários? Onde você está? Que não tem conversado comigo? Porque as circunstâncias podem nos afastar, os problemas podem nos afastar. E eu quero lembrar algumas orações aqui que tem na Bíblia. E pode ser que essa seja uma das orações que nós tenhamos que fazer. Cada um vai realmente analisar a sua própria vida. Amém, queridos? A ideia aqui é trazer uma reflexão sobre isso, sobre o princípio da oração. E aí nós temos ali em Abacuque uma oração de avivamento.
Pode ser que a sua oração hoje seja uma oração para ser avivado. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Pode ser que você precise orar a Deus para avivamento. Pode ser que você tenha que buscar a Deus hoje por isso. Avivamento significa reacender, animar, despertar, estimular, segundo o dicionário bíblico que eu consultei. Então, pode ser que seja isso. Deus me reacende, me anima, me desperta, Senhor. Reaviva, me estimula. Pode ser isso. Pode ser que a sua oração, a minha oração, a nossa oração, nesse dia seja uma oração intercessória, como foi de Neemias. Neemias intercedeu pelo povo, porque a cidade de Jerusalém estava destruída, de Jerusalém. E ele orou, se colocando na brecha por aquele povo. Pode ser que você precise colocar na brecha por alguém, orar por alguém. Alguém está precisando da sua oração, da sua intercessão. Pode ser a sua oração hoje. Pode ser que a sua oração, pode ser a oração de Davi, de arrependimento, lá no Salmo 51. Pode ser que a sua oração tenha que ser de arrependimento. Senhor, eu preciso me arrepender. Senhor, tem misericórdia de mim. Vem com a tua compaixão sobre a minha vida, Senhor. Pode ser que seja a sua oração. Pode ser que a sua oração seja até de prosperidade, assim como a oração de Jabez fez. Jabez fez essa oração em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Pode ser. É pecado, pastor? Não. Deus vai consultar, obviamente, seu coração, vai ver realmente se pede bem. Mas pode ser. Pode ser que a sua oração hoje seja de proteção ao Senhor, como fez Jacó em Gênesis 28, 20, onde ele pediu ali para o Senhor: se Deus estiver comigo, cuida de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, leva-me em segurança de volta à casa do meu pai. Pode ser que seja uma oração de proteção, mas é o fato, irmão, que nós precisamos orar, amém? Você precisa orar? Que bom. Não porque eu estou falando. Nós precisamos orar diariamente, é um estilo de vida, amém, querido? E se você precisa orar, eu quero que você se coloque de pé. Os que precisam orar, se coloque de pé, por gentileza. O louvor pode, por gentileza. Sabe, irmão, se por algum motivo nós temos se descuidado dessa vida, desse chamado para orar, nós temos se descuidado dessa ordem para orar. Se, caso você esteja aqui, esteja passando por isso e não quer mais faltar nessas conversas com o Pai, quero orar com os irmãos, colocando nossa vida diante de Deus, pedindo perdão ao Senhor por isso. Vamos orar para que o Espírito Santo nos ajude a orar como convém ao Senhor. Falando: Senhor, eu quero orar como convém, eu quero identificar na minha vida as áreas que estão precisando. Eu preciso me arrepender, ou eu preciso interceder, eu preciso pedir proteção, ou preciso pedir, mas eu quero alguma coisa, eu quero me movimentar, Senhor. Eu quero que eu tenha um estilo de vida de oração. Sabe, irmão, eu te convido nessa noite a ter uma posição de fidelidade em oração. Essa é a frase, uma posição de fidelidade em oração. Amém, queridos? Antes de orar com a igreja, eu queria pedir para os pais que estão aqui com o filho no MI, só os pais que estão aqui hoje, com o filho lá embaixo no MI, vou pedir para que gentilmente você desça até o Galera Santa. Só um minutinho. Se a mãe tiver com a fitinha, pega a fitinha e leva junto, porque no final você vai pegar o seu filho. Mas os pais que estão aqui, só os pais que estão com o filho no MI, eu vou pedir para você descer, reflete nessa palavra, depois vai estar no site, depois você ora em cima disso. Mas os pais que têm filho no MI, pode descer lá agora para poder, vai ter algo para você lá. O restante da igreja fica aqui para a gente orar, amém, queridos? Amém. Feche teus olhos, os que vão ficar aqui, feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos, não olhe para nenhum lugar agora, não olhe para o lado, apenas feche teus olhos, feche teus olhos. Não deixe nada distrair você agora.
Amém? Feche teus olhos. É muito importante esse momento. É tão importante como tudo que aconteceu até agora. Porque é o momento da gente se posicionarmos. Vamos se posicionar nesse momento. Irmão, com seus olhos fechados nesse momento. Começa a avaliar a sua vida. Começa a avaliar a sua vida. Sem peso, sem acusação. Mas começa a avaliar a sua vida. Se você tem faltado em oração com Deus. Se você tem faltado na conversação diária com o Pai. Sem peso, irmão. Entenda isso como uma oportunidade para você nesse momento. Como é que tem sido os seus dias? Você tem conseguido parar e tirar um tempo para buscar a Deus, orar ao Senhor? Sabe, se você não tem feito isso, eu te convido a te pedir perdão ao Pai. Porque Ele está aqui para nos perdoar. Ele está aqui porque nos ama. De olhos fechados, não se distraia. Olhe para dentro de você, olhe para a sua vida nesse momento. O que tem roubado você de buscar a Deus, o que tem distraído você de se submeter ao Pai. Quais são as circunstâncias? Quais são as covas que você tem sido lançado e não tem força? Se a sua oração, meu irmão, é de proteção a Deus nesse momento, coloque diante de Deus. Se a sua oração é de arrependimento, faça agora. Se a sua oração é de avivamento, faça agora. Se você precisa interceder por alguém, faça agora. Mas ore. Oração é uma ação de conversar com o Pai. Você tem Pai. Você tem Pai. Você não é órfão. Você tem alguém para conversar todos os dias. Você é privilegiado. Você é privilegiado. Pense nisso, você tem todos os dias alguém para conversar. Você tem o privilégio de todo dia parar e falar: oi Pai, bom dia, tudo bem? Eu vim conversar com o Senhor um pouco. Minha vida não está fácil não, mas eu te amo, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, eu te desejo, Pai. Oh Pai, eu te desejo, Pai. Eu te exalto, Pai. Eu te quero, Pai. Oh Senhor, toda honra.